Eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez mais um vídeo passando por análises de jogos e eu vou falar aqui, dessa vez tá com assunto, o vídeo de hoje tá bem recheado de assunto, 4 jogos aí que rolaram nesse final de semana. Você vai ouvir a minha análise a partir de agora, então já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos virem aqui com a gente falar de futebol feminino e de futebol europeu no vídeo de hoje, jogos que eu acompanhei durante o final de semana. Começando com as semifinais do Paulistão Feminino, que estão pegando fogo. Inclusive, eu preciso dar um disclaimer aqui antes de começar a análise dos jogos, de que já tá bem ultrapassado realmente esse discurso, né, galera? Quem ainda fica trazendo aí essas falas que não fazem muito sentido na internet de que futebol feminino é ruim, futebol feminino não tem graça, só existem duas possibilidades para esse tipo de discurso hoje em dia. Ou é preconceito, ou a pessoa simplesmente não conhece os times de São Paulo, Corinthians, Ferroviária e Palmeiras, por exemplo, né? E não para por aí, mas é porque o assunto hoje são eles. Mas que times? São 4 timaços, são 4 times muito bons e que jogam bola realmente muito bem e fizeram 2 jogos bem interessantes. O São Paulo e o Corinthians eu narrei, foi um jogaço. O Ferroviária e Palmeiras foi um bom jogo também, mas não ficou no nível do São Paulo e Corinthians. Mas 2 bons jogos, 2 boas semifinais, então bora começar a realmente assistir os jogos, acompanhar o futebol feminino antes de dar opiniões que não fazem tanto sentido, porque o único motivo, a única explicação de quem ainda fala isso é porque não assiste esses jogos. Não tem como assistir e achar ruim. Então bora falar do jogaço que foi São Paulo 1, Corinthians 2, semifinal, jogo de ida na Arena Barueri, da semifinal aí do Campeonato Paulista Feminino. E já a gente viu a Johnson, é impressionante como essa menina tão nova é tão fria, né? Ela mesma se coloca a fecha, ela incorporou também ali a comemoração do Cole Palmer e é gelada realmente, decidiu majestoso com 2 gols. E o primeiro ali, muito por mérito dela, porque ela passou o jogo inteiro, ela poderia ter feito outros gols daquele jeito, mas ela passou o jogo inteiro incomodando a saída de bola do São Paulo. Inclusive foi um jogo com muitos erros de saída de bola, na verdade, principalmente do São Paulo. A Anne já tinha mesmo cometido erro anteriormente ao erro que saiu o gol, que acabou saindo ilesa. Mas a Érica, principalmente do lado do Corinthians, também errou bastante. Não foi um bom jogo da Érica nesta manhã de sábado. Mas o São Paulo foi quem sofreu mais com isso. A Johnson é uma das principais responsáveis, porque pressionou demais a saída de bola do time do São Paulo. Em uma dessas pressões, conseguiu fazer o gol que abriu o placar. Depois, ainda no erro da finalização da Duda Sampaio, ela recebe a bola ali na pequena área e decide o jogo, faz o gol do 2-1. O gol do São Paulo foi ali no finalzinho do primeiro tempo, quando o São Paulo começou a fazer uma pressão intensa ali realmente, quase joga um primeiro tempo que era o jogo como um todo, no geral foi mais o Corinthians. Acho até que no segundo tempo o São Paulo teve menos respostas, mas o primeiro tempo também o Corinthians foi levemente superior, mas teve esse final muito pressionante do São Paulo, que consegue um gol no lance ali com a Crivellari dentro da área, faz o gol de empate, e depois tem o pênalti, muito rapidamente ali na reta final, as 2 coisas acontecem. Poderia ter virado o jogo o time do São Paulo, mas o Corinthians, que tinha Johnson de um lado, tinha Lelê do outro. O que a Lelê fez também nesse jogo é muito gigante. Foi uma atuação zaça da goleira do Corinthians, fechou o gol quando foi necessário, né? Ela, quando foi exigida, no geral, apareceu e decidiu. Teve aquela finalização ali muito de surpresa, digamos assim, da Crivellari, que a bola chega ali, passa pela zagueira e a Lelê não tem tempo para reagir, né? Não dá para colocar na conta dela em nada aquele gol da Crivellari, mas nas outras oportunidades do time do São Paulo, sempre ela agiu bem, inclusive pegando o pênalti.
pênalti muito mal batido pela Carla Alves, inclusive, mas goleira tem que pegar os mal batidos. Os bem batidos, os que vão ali na bochecha da rede ou no ângulo onde a coruja dorme, ninguém vai pegar. Então, o que diferencia a boa goleira ou a boa pegadora de pênaltis das goleiras que não pegam pênalti são as que conseguem pegar os que são batidos desse jeito, como a Carla Alves bateu. Ou até um pouquinho melhor, mas ali a meia altura, sem chegar tão no canto. Os pênaltis que não são bem batidos, as goleiras pegadoras de pênalti vão pegar, ou os goleiros pegadores de pênalti vão pegar. Então, a Lelê fez isso e foi decisiva ali para manter o Corinthians pelo menos com empate, o que era bom porque vai jogar, inclusive foi anunciado que o jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena, né? O que é muito importante. O Corinthians costuma ter sua torcida em peso, inclusive na Neoquímica Arena, também nos jogos do feminino. O São Paulo não tem muito isso, né? O São Paulo ali tava com a arquibancada vazia, e quando é no Morumbi também, vai muito pouca gente. Precisa realmente criar mais essa cultura de ir ao estádio ver o time das soberanas, o São Paulo, o torcedor de São Paulo. Mas o Corinthians não. O Corinthians provavelmente vai ter Neoquímica Arena lotada para o Majestoso na volta. E com o empate já poderia estar lá com uma boa vantagem para poder ganhar simples em casa e ir para a final. Mas a Johnson foi lá e decidiu. E ainda teve chance do São Paulo de empatar no final, mas a Lelê apareceu mais uma vez. A Lelê foi muito bem e foi decisiva também na reta final. Não chegou a ter pressão do São Paulo na reta final do jogo, como teve no final do primeiro tempo. Mas teve chance. O São Paulo ali, bola parada e tal, aquele abafa de qualquer jeito que a gente costuma ver os times que estão nesse tipo de situação tentarem, mas a Lelê jogou demais. Que atuação dessa goleiraça que tem o time do Corinthians. Indo para outra semifinal, mas antes vocês já deixando o seu like mais uma vez, se ainda não tinha deixado. Eu pedi já, né? Mas se tu ainda não deixou, se tu tá teimoso, tá teimando, olha essa análise que eu fiz do jogo do Corinthians e do São Paulo, então acho que eu já tô merecendo teu like, né? Deixa aí o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos chegarem aqui no Quicando a Bola e assistirem minhas análises aqui, minhas opiniões, pra gente ir divulgando mais aqui papo sobre futebol, sobre outros esportes, né, também. Tenho lançando a bola sobre a NFL, fiz vídeo recentemente sobre a NBA, com o Nico Harrison demitido do Mavs. Futebol feminino, e vamos seguindo então com Ferroviária 2, Ferroviária 0, Palmeiras 2. E a Ferroviária que foi bem, começou bem o jogo, foi bem no começo do jogo e no final do primeiro tempo. Foram os dois momentos que a Ferroviária foi bem, foi pra cima e poderia ter feito gols pra sair na frente do jogo ali contra o Palmeiras, porque o Palmeiras, não é só que a Ferroviária estava bem, a Ferroviária estava dominante nesses dois momentos do jogo. O Palmeiras nem resposta tinha. Só que teve um momento do jogo ali que teve um atendimento para Tainá, goleira do Palmeiras, e logo na sequência também teve a parada para hidratação. A Rosana, técnica do Palmeiras, conseguiu ajustar muita coisa nesses momentos do seu time e o Palmeiras começou a dominar. Então naquela meiuca de jogo do primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor do que a Ferroviária e também bem dominante, sem sofrer, chegando no ataque com perigo e tal, tendo as melhores chances. Os duelos da Tainá Maranhão com a Cate foram bem constantes ali, e aí uma não ganhava, outra ganhava, foi um duelo ali realmente de alto nível, duas jogadoras muito boas. Mas ninguém abriu o placar no primeiro tempo. Quem foi abrir o placar foi no segundo tempo, o Palmeiras, né, ganhou de 2-0, decidindo o jogo no jogo aéreo. E aí fica muito aquela dúvida, né? Será que o sistema de 3 zagueiras fez falta? Porque o Léo Mendes costuma jogar com 3 zagueiras, né? Geralmente em Rafa Soares, Andressa e Camila, como tripé ali na defesa do time da Ferroviária. Dessa vez a Rafa Soares ficou no banco. E aí a Raquel entrou no time, ali no meio campo, ficou um meio campo com mais jogadoras, com a Duda Santos, a Nicole e a Micaele, que costumam ser titulares mesmo nesse meio campo. Ele, que não era ele, né, tava auxiliado ele ali mais ele que decidiu essa escalação, obviamente. Mas o Léo Mendes estava suspenso. Reforçou o meio campo, tirou uma jogadora da defesa, colocou a Raquel, então ficou Duda Santos, Nicole, Micaele e Raquel. E a dupla de ataque, Júlia Beatriz e a Cici. Nesse contexto, o
o time da Ferroviária levou 2 gols de bola aérea, né? Não de bola parada, mas de bola aérea. Uma foi de bola parada, o primeiro foi de bola rolando, mas os 2 de bola aérea. Assim, o time tá acostumado a jogar com 3 zagueiras. Não é costume do time jogar só com 2 ali. Então fica talvez um pouco menos natural. Não acho também que houve um grande ganho na questão de ter a Raquel. A Raquel jogou bem, a Raquel é boa jogadora e tal, mas não acho que o time ficou mais ofensivo, foi melhor no ataque ou teve mais criatividade só porque tinha uma jogadora a mais ali, sendo a Raquel ou sendo qualquer outra. Não vi esse super ganho para o time da Ferroviária. Porém, também sendo justo, analisando os gols, o da Paty Maldaner é de bola parada, então ali acho que faz menos diferença você não ter 3 zagueiras, né? Você vai posicionar as jogadoras que você tem ali na bola parada para estarem dentro da área. Então não muda muito a quantidade de jogadoras defendendo naquele momento, mas é o gol também que tem mais falha na defesa, porque a Paty Maldaner fica sozinha para cabecear. O primeiro gol, o gol da Amanda Gutierrez, o cruzamento vem da direita e eu vejo mais mérito da Amanda Gutierrez do que demérito da defesa da Ferroviária. Porque as zagueiras, a Camila e a Andressa, estavam próximas na marcação ali da Amanda Gutierrez. A Amanda Gutierrez subiu, é boa pelo jogo aéreo mesmo. Então, acho que foi mais mérito dela do que demérito da defesa da Ferroviária. Então, vou pontuar que eu não vejo tanto isso na hora que eu analiso os gols, mas talvez ficasse mais natural o jogo da Ferroviária jogando como ela sempre joga, e não vi um ganho que o Léo Mendes deve ter tentado ter no meio campo, no controle do jogo ali, provavelmente com a Raquel, ou com mais criatividade, mais chances ali no ataque. Não vi isso. Então, esta é a minha análise dessa questão da troca de sistema tático, da saída da Rafa Soares do time e do impacto que isso pode ter tido no jogo e no resultado da Ferroviária. Resultado negativo, resultado péssimo da Ferroviária, que está virando freguesa do Palmeiras. Acabou de perder a Copa do Brasil, né, e já foi eliminada de Paulistão em outros anos aí pro time do Palmeiras também. E aí vai ter que ter uma virada no jogo de volta, na casa do Palmeiras. Tá complicada a questão da Ferroviária aí. Realmente tá se encaminhando um derby, né, na final desse Paulista. Óbvio que não tem nada decidido ainda, 100%, mas tá se encaminhando, tá ficando bonito essa final aí, talvez com um derby. Óbvio que vai ser bonito também se for Corinthians e Ferroviária, e vai ser bonito também se for São Paulo e Palmeiras, ou São Paulo e Ferroviária. Todos esses jogos serão jogaços no final de estadual. Porém, tá parecendo que vai ser derby, tá parecendo que vai ser Corinthians e Palmeiras na final do Paulista Feminino. Agora bora viajar lá pra Europa pra falar de 2 clássicos também, 2 jogos de muita rivalidade que acontecem lá em solo europeu. Primeiro bora pra Inglaterra falar de jogo de Premier League, o principal jogo da rodada na Premier League. Talvez dá pra dizer que foi o principal jogo de futebol no final de semana, né? O principal jogo da principal liga. Arsenal e Tottenham. E foi um amasso. Não teve disputa aqui nesse jogo. O Arsenal, líder nesse momento do campeonato inglês, dominou o jogo de cabo a rabo. O Tottenham nada deu certo pro Tottenham, nada funcionou no time do Tottenham, e vai se começando mais um trabalho aí de um técnico que até começa bem, mas que vai começando a derreter. Foi assim com o Ange Postecoglou, e agora vai parecendo ser assim com o Thomas Frank, que já tá no meio da tabela com o Tottenham. No começo estavam falando, olha só esse Tottenham brigando lá em cima, será que vai brigar pelo título? Mesmo papo no começo, com não sei quantos jogos invictos do Ange Postecoglou, e deu no que deu o Ange Postecoglou, né? E agora tá dando o que tá dando com o Thomas Frank, ainda é meio começo de trabalho, dá até pra achar natural a seleção, mas o torcedor do Tottenham fica realmente frustrado, né, com esse momento do time. E o roteiro do jogo todo é
terrível pro torcedor do Tottenham, né? Só tortura, né? Vou logo falar do que tem que ser falado, né? Que é o Eberechiese. O Eberechiese decidiu o jogo, fez um hat-trick, e o Eberechiese era para ser jogador do Tottenham. Antes da janela fechar, praticamente muito perto, o Tottenham estava fechado com Eberechiese. Ele seria jogador dos Spurs. Porém, ele é torcedor do Arsenal. O Eze é um gunner, desde criança. Então ele já ia porque é, né, profissional e é um salto na carreira, sair do Crystal Palace para o Tottenham, chegar finalmente no estádio de ser um jogador de Big Six. Mas aí o Arsenal quis atravessar. E foi muito bom, muito inteligente do Arsenal atravessar essa negociação, porque o Odegaard vinha de uma temporada não tão boa, e ainda na sequência deu muito certo também, porque o Odegaard se machucou. Então houve espaço para Eberechiese ser titular no time. Se o Odegaard voltasse a desempenhar o seu melhor futebol, o Eze seria uma excelente reserva para ele, ou ele seria uma opção também para o Gabriel Martinelli. Mas com a possibilidade também do Odegaard não voltar ao seu melhor nível ou acabar acontecendo o que aconteceu de uma lesão, você tinha o Eze como solução, que é uma solução zaça. Ele vinha jogando bem e tal, mas ainda não tinha feito um jogo desse nível, né? Porque desse nível também acho que nem vai fazer. Mas, porque foi um jogo perfeito praticamente do Eze, jogou demais, hat-trick, quando recebeu a bola dentro da área, chegou a, inclusive, no começo a botar um belo passe já no começo. Poderia ter começado com a assistência dele pro Declan Rice, mas aí fez uma grande defesa o Vicário. Depois, quando ele mesmo tentou resolver, resolveu. As 3 vezes pegou a bola, fez o que quis, fez fila quando quis fazer, cortou para um pé e chutou. Parecia estar brincando no playground no meio da defesa do Tottenham, o Eberechiese. Decisivo e assim, viveu o sonho hoje, né? O Eze. Ele decidiu um clássico com a camisa do seu time de coração, fazendo um hat-trick. Eu nem imagino quão feliz está Eberechiese e muito feliz também o torcedor do Arsenal, pode zoar com a cara dos seus rivais por ter atravessado a negociação, dado chapéu e ainda o cara ter decidido o clássico, ter decidido o derby com um hat-trick. Além dele, teve o gol do Trossard, que jogou demais. Acho que assim, praticamente todo mundo jogou muito bem, né, no time do Arsenal. O time como um todo funcionou muito bem, tudo foi perfeito ali praticamente no Arsenal. O time foi muito bem ofensiva e defensivamente, como sempre, também é uma das melhores, se não for a melhor defesa da Europa. Sem Gabriel Magalhães, ainda tem uma linha de defesa com 4 zagueiraços, né? O Timber jogando de lateral direito, a dupla ali com o Saliba em Capié, e do lado esquerdo jogando como lateral o Calafiori. E é uma defesa super sólida. Não deu muita chance pro Tottenham, que inclusive não conseguiu dar uma única finalização de dentro da área, né? E então produziu nada, e muito por incompetência, mas muito por causa dessa defesaça que tem o time do Arsenal. E o sistema defensivo também do Tottenham não parou ninguém, levou 4 gols, foi um jogo trágico também do Tottenham em todos os aspectos. Tudo deu certo pro Arsenal, tudo deu errado pro Tottenham também. E aí, nesse contexto de muito bom em praticamente tudo do Arsenal, ofensiva e defensivamente, praticamente todo mundo jogou bem, mas eu vou destacar 2 dos principais aqui que eu achei que merecem mais destaque, além do Eze, que são o Mikel Merino e o Leandro Trossard. Jogaram demais o Mikel Merino. Os 2 deram assistência, né? Os 2 deram assistência. O Merino pro próprio Trossard, eu não lembro se teve outra assistência do Merino, mas pelo menos a do Trossard teve. Talvez um dos gols do Eze tenha sido com a assistência do Merino também. E o Trossard deu assistência pro Eze também, num lance que o Merino
faz muito bem o pivô, né? O Merino como esse falso 9 e vinha buscar a bola, recebia de costas, abria, gerava jogo, roubava a bola no meio também. Foi um recital de Michael Merino que, inclusive, eu já questiono se não deve ser o titular mesmo. Até quando voltar Victor Gyökeres, que ainda não engrenou com a camisa do Arsenal, talvez um momento peça Michael Merino de titular dos Gunners mais do que o Victor Gyökeres. Mas falando também negativamente de alguém do Arsenal, eu vou falar de Zubimendi, que eu não gostei do jogo dele, não é o único ali que eu acho que dá pra criticar no time do Arsenal. Não foi o Zubimendi que a gente costuma ver desde os tempos de Real Sociedad, seleção espanhola e tal, e já no Arsenal. Nesse jogo achei ele perdendo muita bola, inclusive perde a bola pro gol do Richarlison, né, que tá aí. As finalizações do Tottenham foram 3 no total no jogo, as 3 de fora da área, porque não conseguiu entrar na área do Arsenal, 2 do Xavi Simons, e a primeira do jogo foi o gol do Richarlison, quando já estava 3-0 pro Arsenal, e o Palhinha, que foi o que se salvou no time do Tottenham, rouba uma bola ali no meio do campo do Zubimendi, que não foi a primeira e única vez que ele perdeu bola nesse jogo. E aí nessa, o Raya estava adiantado, o Richarlison vê, aproveita e faz um golaçaralhaço, assim. Realmente um gol impressionante do Richarlison, mas não serve de nada, né? Assim, o time até cresceu um pouco, animicamente, mas a organização não mudou um pouco em questão de produtividade, de criatividade. Não serviu muita coisa não. Cresceu animicamente, foi tentar pressionar mais e pra cima. A início chegou uma vezinha ou outra, mas no Raya não se preocupou no resto do jogo. Então, no final das contas, 4-1, merecido, porque um time foi 4 vezes, no mínimo, melhor que o outro mesmo na partida. E aí, outro jogo de muita rivalidade que rolou lá na Europa. E aí, mais uma vez, antes de eu passar para o próximo assunto, eu peço para você deixar esse like. E aí já tá com mais de 20 minutos de vídeo e ainda tá teimando aí. Deixa esse like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos que gostam do futebol europeu chegarem aqui e assistirem a minha análise de Fiorentina 1, Juventus também 1, porque foi um jogo bem legal de se acompanhar também, principalmente no segundo tempo, né? Porque o primeiro foi porque foi um jogo ruim da Juventus no geral. O jogo da Juventus foi ruim, talvez merecesse perder, né? Mas poderia ter vencido. No final, quando o Francisco Conceição entrou, deu um gás ali e tal, foi pra cima, deu uma Fiorentina já mais cansada e mais modificada, né? A Juventus tem mais opções do banco, a Juventus tira do banco o Francisco Conceição, ele muda o jogo. A Fiorentina vai cansando, vai entrando jogadores que diminuem muito a qualidade e o ritmo do time, e aí vai tendo que sofrer mais, né? E aí 1-1 começa a ser visto com mais boa vontade pelo time da Fiorentina, apesar de ainda depois de uns 10, 15 minutos ali de Francisco Conceição botando gás no jogo, a Fiorentina ainda voltou um pouco com alguns contra-ataques a ter chance. Mas no geral a Juventus jogou mal, não foi um bom jogo da Juventus não. E aí foi um jogo que os centroavantes, né, o Vlahovic e o Moiskin, brigaram muito assim, né, com a defesa adversária, incomodaram, deram trabalho. O Pablo Mari no geral não achou o Vlahovic. O Moiskin, quando atacava o lado esquerdo da defesa, que era mais protegido pelo Koop Meiners. Não que ele tenha também passado meio que vergonha, como o Pablo Mari passou um pouco, tentando parar o Vlahovic. Ele até chegou com mais efetividade, mas quando pegou Kalulu e o Kelly, né, ele teve mais dificuldade. Mas assim, nenhum dos dois foi bom definindo, né? Ficaram devendo na hora de definir as jogadas que eles mesmos geraram, ganhando duelos ali contra as defesas adversárias que estavam muito fortes em cima deles, mas eles conseguiam brigar bastante e dar muito trabalho. Só o Vlahovic, por exemplo, conseguiu driblar o goleiro e perder o gol, né? Então, é a exemplificação clara disso que eu tô falando. Gera o lance, gera a grande chance, mas desperdiça. Então, meio que isso fala muito sobre isso que eu tô falando.
E aí, no primeiro tempo a Fiorentina se defendeu muito bem, né? Foi a proposta. Só que como ela mesmo assim leva o gol do Kostic no final do primeiro tempo, inclusive golaço, mas aí depois no segundo tempo o Mandragora faz um gol mais absurdo ainda, foi um jogo de 2 golaços realmente de fora da área. O Kostic muito mais naquela pegada de dar um chute de fora, forte na veia da bola ali, né? E o Mandrágora mais no lance da chapada colocada. Acho que o do Mandrágora é mais bonito, mas os dois são 2 golaços. Mas o do Kostic ele faz com que a Fiorentina, perdendo por 1-0, volte para o segundo tempo mais solta, buscando tentar pelo menos empatar, como consegue, bem cedo até no segundo tempo. E aí, como se solta mais, começa a ter boas chegadas, boas jogadas, e o jogo fica mais intenso, melhor, mais like e melhora no segundo tempo. Por isso que eu disse no começo da análise que, né, o primeiro tempo foi meio mal mesmo, mas foi um bom jogo no segundo tempo, realmente, de um nível de rivalidade, de intensidade, bem interessante de acompanhar. Só para terminar o assunto, que temos que repudiar os cânticos da torcida da Fiorentina que tem uma bronca com o Vlahovic, né? Desde os tempos de Roberto Baggio, que era jogador da Fiorentina e foi para a Juventus, e sempre tem essa questão da Fiorentina, do Napoli, que está com a bronca, por exemplo, agora com o técnico Luciano Spalletti, foi para a Juventus. Esses times mais desfavorecidos economicamente, dessas cidades mais desfavorecidas economicamente, de olhar para a Juventus principalmente, mas para os grandes times aí da Itália e de times de cidades, principalmente do norte, né? O sul da Itália é mais desfavorecido, com muita rejeição. E aí a gente viu o Baggio trocar a Fiorentina pela Juventus e tiveram vários outros, inclusive o Vlahovic. E aí a torcida tem muita bronca com o Vlahovic e pegou muito no pé, vaiou demais, mas até aí faz parte. A partir do momento que você ataca a origem étnica do cara, né, você passa a ser xenofóbico, preconceituoso, aí passa de um limite que realmente não deveria, né, tem que ser repudiado completamente. Inclusive você sai desse lugar que você está se colocando como vítima e tal, que pode até fazer algum sentido de são os ricos que excluem a gente aqui, os mais pobres, e se colocam no lugar de ser você o opressor, ser você quem está sendo preconceituoso e assim, explicitamente. Então não pode deixar de ter esse recado aqui, que a torcida da Fiorentina passou muito do ponto, passou muito do limite com o Vlahovic. Se ficasse só na rivalidade ali, da troca de um rival pelo outro, tava do jogo, mas aí partir para ofensa, para questão racial, realmente perde a linha total e tem que ser repudiado, inclusive tem que ser punido, não só repudiado, tem que ser punido. Vamos ver aí se tem alguma atitude da Série A ou de qualquer organização aí. Acho difícil, já perdi as esperanças há algum tempo. Né? O próprio Moiskin, que é o atacante do outro lado que a gente falou aqui, chegou quando jogava pela Juventus, né? Também foi um que trocou de lado em algum jogo, não vou lembrar contra quem, mas chegou a sofrer ofensa racista também. Então são questões que acontecem com frequência lá nos estádios italianos e que não são tão resolvidos com a efetividade que deveriam. Então fica aqui o repúdio, pelo menos, que é o que eu posso fazer, né? As autoridades que deveriam fazer mais que isso não estão fazendo, então o que eu posso fazer aqui no canal Quicando a Bola é reproduzir, cobrar e tentar fazer alguma coisa, mas a esperança realmente está difícil. Se gostou e se concordou aqui com tudo que eu falei ou discordou também, manda nos comentários tua opinião sobre os 4 jogos, sobre essas questões aí mais sensíveis também, mais duras e mais chatas de se falar, como cantos preconceituosos de cunho xenofóbico aí contra o Vlahovic. Manda tua opinião no chat aí, nos comentários do YouTube. E se gostou do vídeo,
dá o like, se inscreve, compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau! Valeu!